Olá, Rádio Mateus 633, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. Hoje nós vamos meditar em Romanos 6, mortos para o pecado e vivos em Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Nós vamos estar utilizando a Bíblia viva, né? Porque é uma Bíblia mais para evangelismo, e a ideia desse tempo, desse espaço, é evangelizar, né? Então vamos lá. Romanos, no versículo 1. Bem, é Paulo, né? Paulo que está falando. Bem, então continuaremos a pecar para que Deus possa nos mostrar bondade e perdão cada vez maiores? Quer dizer, Paulo estava fazendo uma pergunta, né? É uma pergunta retórica, porque todos já sabiam a resposta. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, porque tem um versículo que fala que a graça de Deus, ela superabundou onde havia mais pecado, onde havia mais erros, né? A ideia é essa. Então ele está dizendo o seguinte, olha, então vamos pecar mais, né? Para que Deus mostre mais bondade e mais perdão para nós? Aí ele mesmo responde, né? Naturalmente que não. É claro que não. Que loucura, é lógico que não. Deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade? Deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade? São perguntas que Paulo faz. São perguntas. Jesus Cristo fazia muito isso. É a técnica da maiêutica. Sócrates, o filósofo, já fazia isso, né, antes de Cristo. É a técnica da maiêutica, através de perguntas, levar a pessoa com quem você está conversando a chegar a uma conclusão. Nossa, eu me recordo de uma igreja que eu passei, que uma irmã me procurou e me questionou, pastor, pelo amor de Deus, não faz mais pergunta, porque eu falei, mas por quê, mano? Não, porque quando o senhor pergunta, nossa, eu fico pensando mas a ideia é essa mesmo. A ideia é nós fazermos uma reflexão, né? Então Paulo está perguntando, olha, deveríamos continuar pecando sem nenhuma necessidade? O poder do pecado sobre nós foi quebrado. O poder do pecado sobre nós, quer dizer, o pecado, ele tinha poder sobre nós, como ele tem poder sobre as pessoas do mundo, né? Então, o poder do pecado foi quebrado quando nós tornamos cristão. Quando nós tornamos cristão, nós deixamos de ser escravos do pecado, foi quebrado. Olha lá, e fomos batizados a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo. Através de sua morte, foi esmagado o poder da natureza pecaminosa de vocês. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Olha, quando nós fomos batizados, quando nós reconhecemos Jesus, quando o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, o Satanás perdeu o poder sobre a nossa vida. Perdeu, nós não somos como era antes. Pecado. O exemplo, pastor, de pecado, de escravo do pecado. Um exemplo que eu costumo usar sempre é aquela de você, né? Antes você bebia, exemplo, né? Você bebia, tomava sua cervejinha lá e tal. Mas aí você chegava na rodinha lá dos companheiros, né? E você, aquele dia, você não estava muito afim de beber, mas as pessoas começavam a falar, vamos beber uma aí e tal.
você acabava bebendo, você não conseguia falar não. Você não conseguia falar não. Né? Hoje não. Hoje você chega na rodinha de amigos, os amigos estão lá, porque nós temos que ser sal da terra, nós não podemos fugir dos amigos, né? Nós não podemos compactuar com as ideias, mas temos que ser o sal da terra. Então hoje você chega lá na roda com seus amigos lá e tal, aí eles convidam para beber, você fala, não quero. Eles levam um susto, mas como você não quer? Não, você vai beber sim, não, virou crente, agora não bebe. E você tranquilamente, você fala, não, irmão, é que agora eu estou sem vontade, quem sabe outro dia, né? Mas hoje, você me perdoa, hoje eu não quero. Então, não tem mais aquele, sabe? Você não é mais escravo do que os outros falam, do que os outros pensam, da vontade dos outros, né? É que nem roupa, né? Roupa. Antigamente, talvez a pessoa podia chegar em você e falar, nossa, mas essa roupa sua está tão fora de moda, né? E todo mundo está usando tal roupa. Aí você talvez pudesse vender até o que não tinha, para poder comprar uma roupa e andar na moda. Hoje você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo. Hoje você tem liberdade para dizer sim e para dizer não. Né? E quem que nos trouxe essa liberdade? Quem que nos trouxe? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Né? Jesus Cristo nos chamou para a liberdade. E prossegue. Olha lá no versículo 4. A natureza humana que é inclinada para o pecado. Nós nascemos, irmãos, inclinado para o erro. Eu sei que quem não é cristão, né, ou quem está chegando agora não entende, mas é assim, olha, infelizmente, a nossa natureza humana ela é inclinada para o erro. E você quer ver uma coisa que comprova bem isso? Você já percebeu nos noticiários, tanto de jornal escrito, como jornal televisivo ou rádio, as notícias que vêm primeiro são só notícias ruins, notícias negativas, né? Aquele estardalhaço, né? O erro. Né? O erro. Por quê? Porque o erro chama mais a nossa atenção do ser humano como um todo. O pecado vem demais. O jornal ele estampa lá uma grande notícia ruim, porque chama mais atenção, porque a nossa natureza, a natureza humana é inclinada para isso. E às vezes lá no fundo tem uma notícia boa. Uma notícia boa. A notícia boa eles nem põem em destaque porque eles sabem que não vai vender. Então até mesmo as pessoas do mundo exploram a nossa natureza. Até mesmo as pessoas do mundo exploram a nossa natureza, né? Você vê nas novelas, né? É coisa ruim, explora. Por quê? Vende. É bebida, é droga, é prostituição, né? Isso aí vende, irmão. Se for mostrar as coisas corretas, né? Vende menos. Então, se você observar o mundo que nós vivemos, você mesmo vai poder confirmar essa palavra aqui, ó, né, de Romanos 6,4. A natureza humana inclinada ao pecado, né, que vocês tinham, foi sepultada com Cristo. Então nós tínhamos essa natureza humana, mas quando nós confiamos em Cristo, ela foi sepultada com Ele, pelo batismo, né, quando Ele, Jesus, morreu. Quando Deus, o Pai, com poder glorioso, trouxe-o novamente, quer dizer, ressuscitou a Jesus Cristo, de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova foi-lhes dada para que vocês desfrutassem dela. Então, quando nós aceitamos que Jesus Cristo é nosso Salvador, a nossa natureza antiga, pecaminosa, morreu com Jesus na cruz. Morreu com Jesus na cruz. Aí quando Deus ressuscitou a Jesus, né, no terceiro dia, quando Deus Pai ressuscitou a Jesus, a nossa vida foi ressuscitada com Ele. Foi ressuscitada.
é uma forma de explicar o nosso nascimento no Espírito. Sabe, irmãos? Porque às vezes que é difícil para alguns compreender como nascer, como Nicodemos, né? Como nascer de novo, pastor? Não, o nascer de novo não é no corpo físico, o nascer de novo não é na alma, não é na alma. O nascer de novo é no Espírito. Então ele está falando aqui, olha, nós tínhamos um espírito, uma natureza inclinada, ou, aliás, uma alma inclinada para o erro, né? Porque o nosso espírito não tinha relacionamento com Deus. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ele é vivificado e a nossa natureza, a nossa alma, ela passa a desfrutar de uma renovação, de uma mudança de mente, passa a ganhar liberdade. Nós deixamos de ser escravo do erro, né? E prossegue no 5, olha, vocês são agora uma parte dele, quer dizer, nós somos uma parte de Jesus Cristo, que maravilha, né? E assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu. Paulo ele explica com detalhes, né, irmãos? Eu gosto dessa Bíblia viva aqui para evangelizar, porque qualquer pessoa que parar para ler, a alma dela vai entender facilmente, a mente dela vai entender facilmente. E dessa forma o espírito é beneficiado, né? E se rende a Deus. E prossegue, e agora participam da sua vida nova, e ressuscitarão como ele ressuscitou. Então nós participamos dessa nova vida, vivemos em novidade de vida, como Jesus Cristo. Aqui é tanto o aspecto espiritual, o espírito novo, né, irmãos? Assim como o nosso corpo. Vai chegar uma hora que nós teremos um corpo novo, né? 6. Os antigos desejos que estão na alma, viu, irmão? Que estão na alma, malignos de você, de nós, né? De nós, foram pregados na cruz juntamente com Cristo. Aquela parte que em cada um de nós gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida. Então ele está falando assim, olha, a natureza nossa está sendo mudada, né? A nossa alma está sendo renovada, a nossa mente está sendo renovada. A mente, irmãos, é onde ficam as nossas vontades. Desculpa, a alma, irmão, é onde ficam as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente. A alma é onde ficam as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente, né? Então está dizendo aqui, os desejos malignos, né, que eram as nossas vontades, foram pregados com Cristo. E as coisas estão sendo transformadas, né? Olha lá, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Irmão, isso aqui é tão maravilhoso que às vezes eu percebo que eu não consigo explicar, mas eu oro para que o Espírito Santo esclareça vocês. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando o nosso espírito ele foi vivificado, por que ele foi vivificado? Porque nós aceitamos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Então, quando nós fizemos isso, o nosso espírito ele nasceu de novo. O nosso espírito nasceu de novo. E a partir daí ele começou a ter relacionamento direto com Deus, através do Espírito Santo. A partir daí, a nossa alma, que é onde estão as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente, elas passaram a ser renovadas, transformadas. Quer dizer, nós passamos a mudar o foco dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Nós passamos a priorizar outras coisas, nós passamos a colocar em primeiro lugar outras coisas, né? E, consequentemente, o nosso corpo, né, cede, o nosso corpo, que aonde estão o nosso tato, o nosso paladar,
o nosso olfato, a nossa visão, né, e a nossa audição, o nosso corpo físico aqui na Terra, ele já passou a ter outras vontades, outras necessidades, foram transformando. Por isso que aquele que bebia, o corpo já não vai pedindo mais, sabe? O corpo já não tem mais a vontade que vem da alma, porque a alma, ela está sendo influenciada e transformada pelo Espírito. Há uma mudança, irmãos, que é uma coisa fantástica. É fantástica. Sabe por que é uma fantástica? Sabe por que é fantástica a mudança? Porque não é uma mudança que acontece de fora para dentro. Você não deixa de beber para ter uma alma renovada, para ter um espírito vivificado. Não é assim que acontece, é o contrário. Primeiro você tem o espírito, né, vivificado, ele passa a viver, porque nós nascemos com ele morto. Ele passa a viver, e ele vive, ele tem contato direto com Deus. E disso se beneficia a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, e influencia no corpo. Eu cito o exemplo da bebida, que é o mais fácil de entender, mas se aplica isso em tudo na sua vida. Às vezes não dá para entender como que há uma mudança na vida de uma pessoa que era dependente de droga, sabe, que era dependente de sexo, que era dependente de comida, né, que era dependente, tinha necessidade de comprar as coisas para ter alegria, para se sentir feliz. Às vezes, puxa vida, aceitou Jesus e mudou, mudou. Acontece exatamente isso, olha, que eu falei agora, e acontece exatamente isso conforme está relatado no versículo 5 e 6 de Romanos 6. Acontece exatamente isso. Uma mudança de dentro para fora. É maravilhoso, irmãos. É uma experiência linda, maravilhosa. Talvez aquela pessoa que nasceu no seio cristão, filho de crente, viveu sempre da igreja, não consiga experimentar isso. Talvez ele não consiga, porque, né, já nasceu ali e tal. Mas para quem veio do mundo, para quem já experimentou as coisas do mundo, nossa, mas é uma mudança da água para o vinho. É uma mudança maluca. Exatamente como o que aconteceu com Paulo. Paulo era sangue ruim. Paulo perseguia cristão. E houve essa mudança maravilhosa, né? 7. Quando nós morremos para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Então, quando nós morremos para o pecado deixou de ter poder sobre a nossa vida, né? Todos aqueles atrativos do erro, do pecado, nós somos libertos deles. Porque não dá para falar, irmãos, que o pecado é ruim. Não dá para falar. Entendeu? Não dá para falar. O que nós podemos afirmar é que o dia seguinte ao pecado é terrível. É terrível. Né? O que dá para falar é que a ressaca do pecado é terrível. É terrível. Mas se o pecado fosse ruim, não atrairia ninguém. Não atrairia ninguém. Tá? Então a gente precisa falar uma realidade. Olha, nós não podemos nos iludir com a aparência do pecado, com o sabor do pecado. Né? Nós não podemos, com o prazer momentâneo que o pecado traz, nós não podemos nos iludir. Porque sempre tem o dia seguinte. O dia seguinte do pecado é terrível. É terrível. Por isso que, sabedores disso, né, nós não podemos mais experimentar. Nós temos que rejeitar o pecado. Rejeitar o pecado. Nós que vivemos isso, né? Agora, as pessoas que nunca experimentaram aquele pecado têm que crer na palavra do Senhor, têm que confiar, né? Tem que confiar. Uma coisa é certa, olha, o day after ao pecado é terrível, irmãos. É terrível, né? Então, isso é importante. Agora, falar que o pecado não é atrativo, não. Ele é atrativo, sim. Lógico que ele é atrativo, mas o Satanás não nos lembra do dia seguinte. E a função nossa é lembrar, o dia seguinte ao pecado
é morte, é terrível, tá certo? Olha lá, o versículo 8. É visto que a velha natureza, a natureza pecaminosa, morreu com Cristo. Com Cristo. Sabemos que vocês participarão da nova vida em Jesus Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morrerá de novo. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Por isso que eu acredito que uma vez que aceitou a Jesus Cristo de fato e de verdade, a pessoa pode cair no erro, entendeu? Mas é muito difícil a pessoa voltar voltar até aquela vida antiga. Porque morreu a velha natureza, né? Morreu a velha natureza, né? O Espírito Santo está lá dentro, olha, apagado, porque a pessoa não está dando espaço para ele agir, né? Mas, irmão, se você foi batizado nas águas, creia. Ainda que todo mundo fale, não, isso não tem mais jeito e tal, não. Para Jesus Cristo tem jeito sim. Acredite, olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morrerá de novo. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Então eu faço uma analogia com nós. É certo que nós não somos Cristo. É certo, é claro. Mas eu acredito que a pessoa que de fato, de verdade mesmo, um dia aceitou a Jesus Cristo, a natureza dele morreu. Né? Morreu. Lembra do filho pródigo? Né? Ele voltou para a casa do pai quando ele tomou consciência. Então, se algum irmão, né, está se sentindo aí, não, pode voltar, irmão. Não olha para homens, não, olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso. Nossa, Jesus Cristo, não dá nem para falar que eu começo a chorar. Jesus Cristo é poderoso, rapaz. Deixa esse negócio para lá, não vai pela cabeça dos outros. Entendeu? Vai pelo que está na Bíblia, volta para Jesus Cristo. Volta para Jesus Cristo. No 10, ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado, mas agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Jesus Cristo está em comunhão com Deus. E nós estamos em comunhão com Cristo. O poder do Espírito ele se manifesta com mais evidência na nossa vida, irmão, se nós nos aproximamos de Deus. Se nós nos afastamos, vai esfriando. Os que são crentes mais antigos, hein? Lembra daquele exemplo que a gente falava? Da brasa e do braseiro. A brasa, quando está no braseiro, está vermelhinha, acesa, né? Porque está junto com os outros irmãos. Mas quando a brasa vai se afastando do braseiro, ela vai se apagando, se apagando, se apagando. Né? Então, volta para o braseiro, fica junto, aprende, volta para a palavra de Deus. Nós somos mortos para o pecado, hoje nós vivemos em Cristo. Né? Portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta e surda para o pecado, enquanto nós, né, por outro lado, estamos vivos para Deus, atento a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha lá, não deixe nunca mais que o pecado controle esse corpo fraco de vocês e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Nós temos a responsabilidade, né, irmãos, de nunca mais deixar o pecado ter controle sobre nós. Né? E de não ceder ao seu... Pastor, mas o senhor não falou que o Espírito Santo... Então, mas é um trabalho de cooperação, irmãos. O Espírito Santo ele nos dá toda a força, o poder para resistir ao pecado. Toda a força o Espírito Santo dá. Toda a força. Agora, ele não força nós, não obriga nós a resistir ao pecado. Lembra que nós temos a liberdade? Nós temos liberdade para não beber e nós temos liberdade, inclusive, para resistir à força do Espírito Santo. Pastor, aí acho que o senhor falou besteira. Eu não falei, tenho certeza que não falei. Porque em Atos 7,51, acho que é 7,51, fala exatamente isso. Estevão estava morrendo, ele falou isso. Olha o que Estevão falou, aquele discurso maravilhoso. Como vocês são duros de coração, os caras estavam matando ele. Terão de resistir para sempre o Espírito Santo? Quer dizer, então é possível resistir ao Espírito Santo. Infelizmente é possível resistir.
Porque o Espírito Santo é um cavalheiro, né, irmãos? Ele está aqui para nos ajudar. Não é Satanás. Satanás força. Satanás empurra, faz força. Satanás te quer ver cair. O Espírito Santo não. Ele está aqui do lado. Assim, eu sou sua força. Se você me ouvir, nós estamos juntos. Agora, se você me negar, o Espírito Santo, né? Então nós temos responsabilidade. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento do mal. Quer dizer, o olho, o sexo, né, a bebida, né, usada para pecar. Antes, se entregue inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos na mão de Deus, usada para seus bons propósitos. Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhe senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livre, sob a compaixão e misericórdia de Deus. Entendeu, irmãos? Nós somos livres. Olha, depois os irmãos leiam esse capítulo 6 inteiro, porque é uma benção, viu? É uma benção. Né? É muito importante ler. Eu sempre sugiro a Bíblia Viva, uma Bíblia mais fácil de ler. Mas se você é teólogo, tem mais profundidade, né? Lê no hebraico, lê no original, entendeu? Mas eu acho que aqui já é suficiente para a gente entender, né? Que Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso e que nós temos que trabalhar em companhia com Jesus Cristo, né? A pessoa do Espírito Santo, né? Que vem para nos fortalecer. Tá certo, irmãos? Né? Olha, a salvação é uma coisa linda, viu? E então nós não podemos continuar pecando para continuar sendo salvos. Isso não existe, né? É um dever até moral nosso, depois que fomos salvos, lutar para não pecar mais. Lutar para não pecar mais. Né? Se você ganha um presente maravilhoso, lindo, que você realmente ficou feliz, você luta para preservar aquele presente, né? E a salvação é um grande presente, então nós temos que nos esforçar para preservar esse presente, né? Nós temos que lutar para preservar, né? Eu acredito que a pessoa que realmente aceitou a Jesus de fato, de verdade, ela tenha desejo de pecar mais. Não tem. Ela morre de fato, de verdade, para o pecado. É lógico, o pecado ronda, né? O pecado está ali. Se marcar, se abrir uma porta, o pecado volta. Mas ele não fala que sente desejo, não. Pode ser uma caída, uma vacilada, né? Mas desejo, vontade, eu não acredito que tenha mais, não. Tá bom, irmãos? Então, nós somos mortos para o pecado. E com essa salvação do Espírito, nós percebemos que a bênção se manifestou no corpo inteiro, né? Houve uma renovação da alma, né? Deixamos de ficar preso ao pecado, às coisas erradas. Há uma reestruturação na família, né? Com certeza, olha, diminui as brigas, diminui os problemas, pode ter certeza. E também isso atinge o nosso corpo físico, Hoje nós somos de Cristo, né? E qual pai, qual senhor que não tem o desejo de fazer o melhor para os seus filhos? Então nós vamos orar, pedir para que Deus faça o melhor na nossa vida, tá bom? Pai, obrigado por essa palavra, meu Deus, obrigado por esse texto maravilhoso que nos lembra das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Que essas palavras do Romanos 6 seja prática na nossa vida. Queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, Pai, que o Senhor possa estar restaurando, né, dando mais qualidade de vida, tira dores, restaura órgãos, né, restaura membros, para que essa vida possa ver manifesta o milagre na vida dela, e que isso sirva para poder ganhar outras almas, mas que não seja conforme a nossa vontade, mas conforme os desejos e planos do Senhor. Queremos pedir também por aqueles que sofrem na alma, que o Senhor possa estar visitando, trazendo esperança, alegria, conforto, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoe também os relacionamentos na família, Pai, porque a família é plano do Senhor, nos governos, abençoe isso, meu Deus, e na sociedade como um todo. Que haja paz, que nós possamos viver um tempo de paz, ainda em meio a todo esse tormento.
nós oramos que nós confiamos, nós oramos que nós acreditamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.